E aí, tio Clash, meu brother. Ei, Murilo, bom dia. Murilo, Davi, Luiz. Cadê a câmera ligada? Calma aí, tio, vou pegar a camisa da escola. Davi, cadê a câmera? Calma aí, tio, vou pegar a camisa da escola. Ah, você acha que tinha sido Murilo que tinha falado, desculpa. Galera, bom dia. Não fui falar com vocês sobre as câmeras, não, no início das aulas. Sim, Tio, você senhor. Oi? falou. Você pode repetir o que você falou? Eles não falaram com vocês sobre as câmeras, não? Ligar no início da aula? Hum...
Bom, galera, eu vou explicar o portfólio para vocês. Eu estou só vendo ligada. A orientação é o seguinte: 10 minutos tem que estar com a câmera ligada. Depois dos 10 minutos vocês podem desligar. Caso contrário, eu posso excluí-los da aula. Essa é a minha orientação. Então, eu preciso que todo mundo ligue a câmera. São 10 minutinhos. Então, a galera com a câmera desligada. Arthur Reis, Davi Scandian, Alexander, Raul Silotti, Leandro. Raul, fala Raul. Qual é o problema? Eu não consigo ligar a câmera. Então, a galera que espera para entrar: Isadora, Thiago, Breno, Isabela Juliado. Cavisca de meu brother. Meu brotherzinho. Eu vou morrer sem saber por que vocês não gostam dessa câmera. E o Thiago tá ali, a Gabi tava aqui. Arthur, Isadora Durão, Isabela Juliato. Isabela tá aqui. Caraca, meu computador não consegue
processar o negócio de uma vez, não. Galera, só para adiantar aí, vamos pegar o livrinho na página 50. Na página 50, página 50 tem mais atitudes aí. Eu vou só comentar com vocês, a gente não vai fazer essa atividade. O Thiago estava com a câmera ligada, desligou. Galera, você só espera eu pedir para desligar, porque eu preciso printar a tela, só para eu salvar, para eu mandar. Eu ficar aqui, na verdade, fazer a chamada depois. O Arthur tá com a câmera desligada, o Raul ligou a câmera. Só o Raul mesmo. Raul, tem algum problema com sua câmera, meu brother? Raul? Eu não tô conseguindo ligar. E o Arthur? O Arthur também? O Arthur Reis. Foi você que falou comigo, né? Na verdade não foi o Arthur. Arthur. Ligou. Show. Vou falar com o Carlos depois para ver contigo. Tá bom, galera? Então vamos lá. Na página 50 do livro de vocês, a gente tem aí um mais atitude. Bacana? Essa moça aí, essa mulher, Chimamanda Ngozi. Ela é uma universitária científica. Tem gente aqui? Essa mulher que vai falar muito sobre a visão que as pessoas, que ela tem, muito interessante, é um discurso que ela faz. Inclusive, eu tenho esse discurso transcrito, né? Bem legal da gente trabalhar, só que como a gente vai estar envolvido em semana de prova na semana que vem, eu não vou passar para vocês, não. Talvez no futuro a gente trabalhe isso aí. Ela fala dos perigos de uma história só, né? Que é aquilo que eu falei lá na introdução do capítulo, que é aquilo que você só ouve da África. Tio, eu fui no dentista ontem, estou com muita dor na boca. Se você me perguntar, posso responder no chat? Pode, Gabi. Galera, passou os 10 minutos. Quem quiser desligar a câmera pode ficar à vontade. Eu preferia que não, né? Mas, então, o mais atitudes aqui vai falar muito sobre essa questão de você enxergar o continente africano de uma única perspectiva, que é aquilo que eu falei lá na introdução do capítulo, você achar que é um continente apenas de miseráveis. Então, você precisa entender melhor, você precisa conhecer melhor um pouquinho sobre o continente, para ter uma visão mais ampla, né, de que a África, por exemplo, não é só um país, como muitas pessoas pensam. Fulano é africano, africano é um termo genérico, que a África tem vários países, tem várias regiões distintas, com desigualdades, com diferenças, tanto étnicas, culturais, étnicos-religiosas, diferenças territoriais, inclusive. Então, não dá para você ver o continente apenas como um único lugar hegemônico. Beleza. Sobre o portfólio, galera, que eu abri aqui, vocês estão vendo o portfólio aí? É isso que vocês estão enxergando na tela? Ana Clara, o Leandro que está aqui está travado, não estou vendo ninguém, não estou escutando ninguém. O que vocês estão vendo na tela aí? O portfólio? O Luiz Antônio deu um joia, deve ser o portfólio. Então, na questão das linhas, vocês podem fazer isso numa folha separada, ou pode usar esse espaço em branco aqui e fazer um textozinho, mas é um texto bem pequeno, galera, só para caracterizar a região subsaariana quanto os aspectos humanos e os aspectos físicos. Quando fala em aspectos físicos, está falando sobre os aspectos naturais desse lugar, né? Característica de clima, vegetação, relevo, essas coisas, e a questão humana, apesar de ter isso nesse espaço em branco, beleza? Se não quiser... Tiago, peraí.
Vez, melhorou o microfone meu aí, que é chato, igual ouvindo ruído. Vocês estão me ouvindo? Para gravar. É um Galera, vocês me ouvem? Tá travando, tio. Fala, tio Luiz. Voltei? Oi. Galera, voltei? Voltou, tio. Deixa eu compartilhar de volta aqui. No portfólio, né? Então, no portfólio dá para vocês usar esse espaço aqui, porque o texto não precisa ser um texto muito grande, pode ser pequeno, pode fazer uma folha separada, anexe e identifique a folha bem identificado. Fala na 3B. Na questão 3B? Como assim? Na 2, né? 2B, que você pode fazer um texto pequeno e usar esse espaço aqui ou fazer uma folha separada. Tranquilo, Davi? Qual é a sua dúvida em relação à questão? Mas o que pede para fazer? Beleza, ó. Escreva um texto caracterizando a região subsaariana, considerando os aspectos físicos e humanos. Então, o que é a África subsaariana? Tá. O que é a África subsaariana? É essa parte verde aqui que está abaixo do deserto do Saara. Sub vem de abaixo, subsaariana. Você vai caracterizar ela observando os aspectos físicos. Quais são os aspectos físicos dessa região? Relevo, clima, vegetação, pá. E os aspectos humanos? É igual ao da África do Norte, por exemplo? Existe uma homogeneidade das pessoas nessa África subsaariana? Se vocês colocarem no Google lá, por exemplo, aspectos humanos da África subsaariana, vocês vão ter um indicativo, vocês vão ter informações para colocar nesse textozinho aí. Não precisa ser nada grande, galera. Um texto aí de 7, 8 linhas, vocês conseguem explicar bem isso aí, beleza? Eu falei, eu deixei um espaço pequeno aqui, foi um erro meu na formatação, mas vocês conseguem usar esse espaço em branco aqui e dá para resolver isso aí tranquilo. 7, 8 linhas é o suficiente para explicar. O 3, a questão 3, o mapa a seguir apresenta a complexa classificação climática de Köppen para o continente africano. Observe. Então, a gente tem aqui, galera, um mapa de climas do continente africano, que é o mesmo mapinha que vocês têm aí na página 53, certo? É um mapa parecido com o da página 53. Beleza. As duas áreas que predominam... Cadê? Deixa eu tirar da frente aqui. As duas áreas que predominam no continente são a vermelha, o deserto quente, e a azul claro, que é a savana tropical, certo? É o mesmo mapa que vocês têm na página 53, só que na página 53 vocês têm um mapa com cor diferente, mas basicamente com as mesmas informações. Explica as características climáticas desses dois climas predominantes, bem como a vegetação associada. Galera, vocês vão pegar aqui o clima de deserto e quente,
o clima de savana e clima tropical, e explicar como é esse clima e que vegetação tem nesse clima. Só isso. Deserto é um clima frio, gelado, chove muito. Beleza, no deserto é assim. Qual a vegetação tem no deserto? Basicamente isso. Deu para entender? Deu para entender, galera? Deu, tio. Beleza. Galera, vocês estão com dificuldade de interpretar texto, hein? Essa questão 3 aí é mais tranquila. A 2, o fato do espaço tá ruim. O fato do espaço estar ruim pode te dar confusão, mas a questão 3 aí estava tranquila aí, dava para interpretar direitinho aí. 4/8. Cara, eu errei a data dessa aula. É 4/8, não, é 4/9. Muito bem. Então vamos continuar onde que a gente parou? Nós paramos. Cadê? Na página 50, na página 49, que a gente falou da descolonização da África, na aula anterior. Vocês lembram disso? Cadê? Caramba, eu fiz um negócio errado aqui. Nós falamos na descolonização da África aqui, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra disso, galera? Todo mundo? Após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias enfraquecidas, você vai ter os países africanos, as ex-colônias africanas, tornando-se independentes, e essa independência sofreu influências ideológicas, principalmente, de Estados Unidos e União Soviética, e a China, né? A China que já estava se desmembrando das ideias da União Soviética. Depois da descolonização, a gente tem na página 52, já pulando aí o mais atitudes que a gente vai trabalhar depois das avaliações. Na página 52, a gente tem as regionalizações do continente africano. Tá tranquilo aí? Todo mundo com o livro aí? Tá. Como que eu regionalizo, galera, o continente africano? Primeiro eu divido em África setentrional, que é aquele mapa que vocês têm lá no portfólio. O mapa setentrional corresponde à África do Norte, onde eu tenho uma população de maioria branca na África e maioria árabe, né? Então eu tenho uma influência da ocupação dos povos árabes na região do norte da África aqui. Logo, pessoal, se eu vou ter a influência de um povo árabe, eu vou ter menos diversidades étnico-culturais. Por quê? Porque a maioria nessa região vai ser árabe, vai ser de um povo só. Já na África subsaariana, que está abaixo do deserto do Saara, eu vou ter uma população de maioria negra, certo? E com grande diversidade econômica, social e cultural. Então, eu vou ter na África subsaariana uma diversidade cultural maior. Já estou respondendo aquela questão para vocês ali. Então, como é uma região muito extensa e com muitas características naturais, sociais distintas, eu posso também regionalizar a África subsaariana. Eu posso dividir a África em África Ocidental, África Oriental, África Central e África Meridional. Galera, se vocês não lembram, anotem aí, África Meridional é a mesma coisa que Sul da África, beleza? África Meridional, Sul da África, e África Setentrional seria Norte da África. Então, meridional é Sul, setentrional é Norte. Não esqueça disso, beleza? Então, a gente tem essa distinção aí da região da África subsaariana por regiões diferentes. E ainda tem uma divisãozinha ainda lá na Somália, que é chamada de Chifre da África, mas como não está aqui, a gente não precisa destacar. Beleza. Depois tem os aspectos naturais da África, na página 53, clima e vegetação. Aí tem 3 perguntinhas aí que a gente vai tentar desenvolver essas perguntas juntos aqui.
Observe os mapas a seguir. Os climas e os tipos de vegetação que ocorrem na África. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Todo mundo com o livro aí? Página 53? Não ver vocês é coisa complicada, viu? Vamos lá. Página 53, todo mundo com o livrinho na mão aí. Eu tenho 3 perguntinhas que a gente vai responder agora. Cadê? Agora é com você. Agora. Hoje vocês estão mudos e calados, hein? Sexta-feira, tem como não, é? Pessoal, primeira coisa, observe o mapa de clima e observe o mapa de vegetação. É óbvio que existe uma relação entre um mapa e outro. Tranquilo aí? Vocês conseguem pontuar para mim algo de curioso, de interessante, dentro desses mapas de clima e vegetação da África, galera? Principalmente de clima? Alguém consegue fazer alguma observação sobre o mapa, só de olhar assim, falar, fazer algum comentário sobre esse mapa aí? Maria Luísa, tá aí? Posso falar, tio? Pode. Alguém tá vivo. Que a maior parte dele é semiárido, deserto tropical, Perfeito, e a que prevalece é a tropical. perfeito, perfeito. Tranquilo. Mais alguém quer falar? Eu ia forçar a Malu a falar, mas você já falou, você salvou ela. Malu, quer falar? Não. Quer não, Malu? Galera, observe o seguinte. Percebe o seguinte, o mapa de clima da África, ele é estratificado, ele tem uns estratos, percebe? Na linha horizontal. E os tipos de clima que eu tenho na região norte da África, eu também tenho na região sul da África. Consegue perceber isso? Percebe que os climas eles vão se repetir no norte e no sul? Por que que isso acontece? Porque eu tenho no meio da África a linha do Equador. Então, eu vou ter as zonas térmicas na África semelhantes tanto ao norte. Travou só pra mim aqui? Não. Pra mim também. Tá triste. Pessoal. Oi. Voltou, tio. Show. Como eu tenho a linha do Equador no meio da África, esses climas eles vão se repetir por conta das zonas térmicas que essas regiões ao sul e ao norte vão estar, que são iguais, né? Tanto o sul quanto o norte é cortado pelos trópicos, né? O sul pelo trópico de Capricórnio, obviamente, e o norte pelo trópico de Câncer. Então, vou ter essa repetição climática na África, no norte e no sul. Questão 1. Identifique no primeiro mapa os principais tipos de clima da África. Alguém já falou. Tropical, tá? Tropical, Semiárido e desértico. desértico. Vocês lembram a diferença de desértico para semiárido? E equatorial. A diferença de desértico para semiárido, galera, é que no clima desértico tem praticamente uma ausência de chuva. E no clima semiárido, apesar de ser muito seco, você ainda tem um volume de chuva expressivo, em torno de 800 a 1.200 milímetros anuais. Então, a principal diferença entre desértico e semiárido é esse aí. Assim que minha tela destravar aqui, eu continuo. Questão 2. Eita. 2, letra A. Letra A. Compare os mapas e cite o tipo de vegetação predominante na área de ocorrência de clima desértico. Qual é a vegetação predominante na área de clima desértico, galera? Vegetação de deserto. Praticamente uma ausência de vegetação. Tranquilo? Como eu faço aqui? Letra B. Letra B. Clima equatorial. O que eu tenho no clima equatorial? As florestas
Floresta. Floresta do Congo Equatorial, que é o do Tarzan. Letra C. No clima tropical, qual a vegetação do clima tropical, pessoal? Eita, hoje vocês estão que estão, hein? Savana, do Rei Leão. Já assistiram o Rei Leão? Vegetação de Mediterrâneo tem a vegetação de Mediterrâneo. Mediterrâneo é aquele clima que chove no inverno, né? Normalmente climas tropicais chove no verão. O clima mediterrâneo chove no inverno. Questão 3, ficou fora, mas vai ficar fora. Se você fizesse uma travessia da África, partindo do Kisangani até Rabat, por quais tipos climáticos passaria se fosse de Kisangani até a cidade do Cabo? Os climas seriam os mesmos, que é o que eu acabei de falar. Equatorial, tropical, semiárido e mediterrâneo. E mediterrâneo. Galera, um detalhe é o seguinte. Detalhe que eu tô falando sozinho. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá todo mundo vivo aí? Todo mundo vivo, tio. Tá todo mundo vivo. Meu Deus, hoje tá tenso. Hoje tá difícil. Então, se você fizesse uma viagem da cidade do Cabo até que é o nome da cidade aqui? Kisangani, no centro da África aqui, você iria atravessar os mesmos tipos climáticos se saísse do centro da África até Marrocos, lá no norte da África. Beleza? Então é para justificar aquela estratificação que eu falei do clima africano. Então as características se repetem no norte e no sul devido à localização da linha do Equador. Volta lá, tio, rapidão. Tá. Depois, galera, nas páginas seguintes, a gente vai ter a caracterização dos tipos de vegetação do continente africano. Certo? Nós vamos fazer aqui rapidinho, bonitinho. Pode ir? Pode. Muito bem. Então eu tenho florestas equatoriais e tropicais na África, onde que vão acontecer essas florestas equatoriais e tropicais, próximo à linha do Equador e em áreas mais baixas do relevo, em áreas de planície. Para isso, gravar na cabecinha de vocês, galera, floresta equatorial são as florestas próximas à linha do Equador, onde que a linha do Equador passa na África, da região central do continente africano. Então, quando eu vou afastando da linha do Equador, eu vou ter a menor disponibilidade de água, a menor disponibilidade de chuva, então eu vou ter as florestas tropicais. As florestas tropicais é um pouquinho mais afastado. Depois eu vou ter as savanas. Pensa o seguinte: muita umidade, floresta equatorial, menos umidade, floresta tropical, menos umidade, savana, menos umidade ainda, o deserto. Isso vai acontecer tanto para o norte quanto para o sul da África. São 10 questões à prova, Arthur. As savanas é rodeado pelas florestas, vegetação semelhante ao cerrado brasileiro, é a vegetação do clima do filme O Rei Leão. Oh, caramba, tô confuso. É a vegetação do filme O Rei Leão. Se não assistiram, assiste na Amazon Prime O Rei Leão, que é lindo, vocês vão chorar de emoção no filme O Rei Leão. A vegetação de savana, galera, é muito parecida com a vegetação do deserto brasileiro e as características de clima também, que é clima onde que o inverno é seco e o verão é um pouco mais chuvoso, beleza? Depois eu vou ter as regiões de deserto. Só se você pagar... Não, Amazon Prime é baratinho, R$ 9,90, mais barato que Netflix. Como assim? Tá, vamos lá. Eu perdi. Os deserto, eu tenho 2 desertos expressivos no continente africano. Eu tenho ao sul
54, 54, Davi. Eu tenho ao sul o deserto de Kalahari, lá no sul da África, e no norte da África eu tenho um grandioso, magnífico, o exuberante deserto do Saara, que vocês já viram com certeza na vida de vocês. Esse semiárido está escrito errado aqui. O clima de deserto é um clima muito seco e vegetação praticamente ausente, salvo nas áreas de oásis, né? Onde eu tenho um afloramento do lençol freático, eu tenho solos, a presença de solo bem composto nas áreas de Tio, oásis. sem querer, hein? Tá, tranquilo. Eu vou ter a formação de solos, o aparecimento de solos. Peraí, estou perdido. Tio, Kalahari é mais quente, mesmo tendo o mesmo clima e vegetação, mais quente do que o deserto do Saara? É isso a pergunta, Davi? Vocês estão me ouvindo, galera? Pô, só que você perguntou pro Davi. Não, é porque apareceu aqui que eu fui desconectado, mas eu não fui desconectado, eu estou aqui. É mais quente mesmo. Não sei se o deserto do Kalahari é mais quente, não. O deserto mais quente do mundo é Jaracama, se eu não estiver enganado. O que acontece com o deserto de Kalahari? Ele tem uma dimensão muito menor do que o deserto do Saara, né? Então, eu vou ter uma concentração, uma área de transição entre esse deserto e savana no Kalahari muito mais ampla. Então, eu vou ter uma presença de vegetação um pouco maior no Kalahari do que no deserto do Saara, porque o Saara ele é maior, é mais extenso, e isso influencia. Além de que o deserto do Kalahari então, é uma região um pouco mais alta, né? Um pouco mais frio. Provavelmente o deserto do Kalahari é mais frio que o deserto do Saara. Essa informação precisa eu não tenho para te dar, mas posso buscar para a próxima aula. As estepes. As estepes são áreas de transição. Estou falando no chat alguma coisa. Tio, hein? Um jogo que eu jogo no deserto de Kalahari. E Dragon Ball Z tem um deserto de golpe. Legal, legal. Depois você passa o jogo aí, porque é bom a gente ver esses joguinhos, a gente pegar imagens depois. As estepes, galera, são as áreas de transição entre os desertos e outros tipos climáticos, né? Por exemplo, no deserto da savana, eu tenho as estepes como áreas de transição. As estepes normalmente são áreas menos secas, são áreas consideradas de clima semiárido, né? É um pouco menos seco do que as áreas de deserto, porém muito menos chuvoso que as áreas de clima tropical e áreas de savana, por exemplo. Vegetação de altitude, eu botei muito expressivo na região do Planalto da Etiópia. Aí vocês podem pegar o mapa da página 56. 56, que é o mapa físico. Né? Observe que no Planalto da Etiópia, lá na África Oriental, eu tenho uma porção de relevo mais elevado. Se eu tenho um relevo mais elevado, eu tenho um fator climático que vai influenciar naquele ambiente natural. Então, eu tenho uma vegetação típica de montanha, ou seja, de um lugar um pouco mais ameno. No Irã... Legal. Legal. Então, a vegetação de altitude ela é influenciada pelo fator climático. A altitude é um lugar um pouco mais frio, um pouco mais ameno do que as regiões mais baixas de deserto. Por fim, lá no sul da África e no norte da África, na região de Marrocos, eu tenho a vegetação de Mediterrâneo. Sim. A Etiópia tem muitos lagos, sim, lagos de interior. A gente vai falar da hidrografia do continente africano agora, só um minutinho. Vegetação de Mediterrâneo, galera, na página, volta aí na página 55, a gente tem um exemplo aí. A vegetação de Mediterrâneo, ela é um pouco mais... existe mais vegetação do que nas savanas, por exemplo. Você tem uma abundância maior de arbustos e de gramíneas, né? A vegetação de Mediterrâneo, ela é típica, ela é muito caracterizada pelo inverno frio e chuvoso, verão quente e seco, o que é incomum
para outros tipos climáticos, né? Todos os tipos climáticos tropical, o verão é chuvoso, o inverno é seco, na vegetação de Mediterrâneo isso se investe. É no clima de Mediterrâneo que se plantam as oliveiras, né, para fazer os azeites que vocês usam no dia a dia de vocês. Sobre o relevo e hidrografia da África, a gente tem um predomínio de áreas mais baixas e de planaltos, né? Os relevos mais expressivos está aí, o Planalto da Etiópia, o Planalto dos Grandes Lagos, a cadeia do Atlas, lá do norte, e o Monte Kilimanjaro, que é o ponto mais alto do continente, na Tanzânia. Sobre a hidrografia, tem uma coisa curiosa na África, que apesar de não estar no livro aqui, eu acho que vou ter que colocar para vocês aqui. Muitos rios endorreicos. Muitos rios endorreicos. O que vai fazer, quem foi que falou aqui comigo sobre os lagos? Alguém falou sobre os lagos aqui. Davi. Davi falou sobre ter muitos lagos na Etiópia. E esses lagos são abastecidos pelos rios endorreicos, né, na África. O que são rios endorreicos? São rios que correm para dentro do continente africano e não são exorreicos, né, que são rios que correm para fora, que desaguam nos oceanos. Normalmente, os rios que vocês conhecem, eles desaguam ou diretamente no oceano, ou desaguam em um rio principal que vai desaguar em uma foz no oceano. Por exemplo, o rio pequeno que vocês conhecem, que vocês bebem a água dele todos os dias, ele deságua no Rio Doce, que deságua no Oceano Atlântico. Então, é considerado um rio exorreico, que vai para fora do continente. Na África, eu tenho muitos rios endorreicos, que eles correm para dentro do continente e abastecem lagos de interior, dentre esses lagos, os lagos da Etiópia. Beleza? Aí, galera, a gente vai para os aspectos socioeconômicos e eu já quero fazer um gancho sobre essa questão da Etiópia. Por quê? Normalmente, quando a gente fala em condições de miséria, de pobreza, a gente sempre imagina climas mais inóspitos e a pouca disponibilidade de recursos naturais para aquela população, né? Você imagina, por exemplo, a região nordeste do Brasil, de clima semiárido, é a parte mais pobre do Brasil. Então, você acha entendimento nisso, o que também é errado, no fato de aqui no nordeste do Brasil chover pouco e as pessoas não terem condições de plantar alimentos. Já no caso da África, e no caso do Nordeste também, é um problema muito mais relacionado às questões históricas e políticas do que necessariamente a disponibilidade de recursos naturais, certo? Aí eu já tô, galera, na página 59, tá? Na página 59. O continente africano, ele é muito rico nos recursos, tanto os recursos minerais metálicos, quanto combustíveis fósseis, quanto em biodiversidade, né? Eu tenho áreas de extensas florestas na África que são riquíssimas em biodiversidade, que produz alimentos, que produz fontes de matéria-prima para medicamentos, enfim. É como se fosse uma Amazônia brasileira em menor extensão. Eu tenho ainda na África uma estrutura de relevo cristalino e sedimentar, onde que eu tenho na estrutura de relevo geológico cristalina, ouro, diamantes, minerais metálicos, e na região de combustíveis fósseis eu tenho reservas de carvão mineral, reserva de gás natural e petróleo. Sim, eu tenho muito petróleo na África. Qual é o grande problema que eu tenho na África, galera? O problema que eu tenho na África é que desde o período imperialista, potências estrangeiras vêm explorando esse continente, fazendo com que a população local não usufrua dessa riqueza. Semelhante ao que aconteceu com o Brasil no período da exploração colonial. O problema é que na África, isso aconteceu de uma maneira muito mais predatória e foi muito mais atual, né? Os países africanos tornaram-se independentes há 70 anos atrás. Sim, Davi falou aqui, ó, tio, é importante lembrar que a África comercializa muito com a China e um pouco com os Estados Unidos. Tá até aqui, Davi, ó, o petróleo exportado para os Estados Unidos e China buscam reduzir a dependência desses países, Estados Unidos e China, para o petróleo
tanto da Venezuela quanto do petróleo do Oriente Médio. Um outro detalhe é esse aqui, galera. Os investimentos da China em infraestrutura no continente africano para fazer com que o continente africano seja um parceiro comercial mais fiel à China. Mas por que a China faz isso? Por que os Estados Unidos fazem isso? Porque eles são bonzinhos? Não, porque a China tem uma necessidade, por exemplo, muito, muito, muito grande de fontes de... Quando eu falo fonte de energia, não é energia elétrica que você usa na sua casa, não. Na sua tomada, não. Eu falo fonte de energia, é energia para abastecer as minhas indústrias. Né? Para eu fabricar carros, eu preciso de energia. No caso do carro, eu tenho energia elétrica. Mas na siderúrgica, por exemplo, eu preciso de energia calorífera para derreter o aço. E de onde que eu vou tirar essa energia? Muitas vezes é na queima de gás natural, é na queima de carvão mineral. E a China, como tem um desenvolvimento industrial muito grande nesses últimos 30, 40 anos, eles têm uma demanda por energia muito grande. E eles não têm, apesar de ser ricos também em recursos naturais, eles não têm o suficiente para manter esse crescimento econômico por muito tempo. Então, a China vai com outros países buscando explorar essas fontes de riqueza, e no caso do continente africano, eles se tornam alvo da China por ter disponibilidade de recursos e por estar próximo também ao país ali, né, por estar próximo à China. A China vai investir muito mais na África que no Brasil. Um dos fatores é a questão da localização geográfica. Muito bem. Então, eu tenho aqui, para finalizar, apesar das riquezas, o passado colonialista e exploratório deixou marcas profundas, refletindo em graves problemas de ordem econômica e social no continente, principalmente na África subsaariana. Tudo que a gente ouve falar de ruim da África, galera, quase tudo, na verdade, tá. Quase tudo que a gente tem de ruim na África, que vocês vão falar de ruim na África, a grande maioria dos problemas acontece na África subsaariana, que foi a parte mais explorada pelas colônias imperialistas. Por quê? Porque na África do Norte eu tenho áreas de deserto muito extensa, eu não consigo implantar grandes monoculturas no norte da África. Eu vou conseguir fazer isso na África subsaariana, e é onde eu tenho os maiores problemas de ordem econômica e social. Por fim, empresas estrangeiras ainda atuam na exploração de recursos da África, levando a maior parte das riquezas. E eu queria muito que vocês tivessem tempo e que assistissem um filme que está até indicado no livro, na página 59, chamado Diamante de Sangue. O filme Diamante de Sangue, ele traz para vocês uma explicação muito clara do que é o continente africano, do que são essas áreas de exploração econômica do continente africano. Então, assim, se vocês pudessem assistir, para a semana que vem, eu vou cobrar de vocês apenas essa atividade da página 58, que é uma atividade de interpretação de texto. Eu não vou cobrar as atividades depois do conteúdo, eu só vou cobrar essa atividade para depois da avaliação, para vocês poderem revisar o conteúdo para avaliação e não ter muita dor de cabeça na semana que vem. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que no Alunos Book, vocês estão me ouvindo? Show. No Alunos Book, galera, eu coloquei para vocês como atividade para aula assistir às videoaulas sobre os capítulos que vão cair na prova, que são os capítulos 5, 6 e 7, não é isso? E onde que vocês vão achar essa videoaula? Vai lá no capítulo 7, na abertura do capítulo, página 26. Vocês vão ver que na abertura do capítulo tem um QR Code que tem uma videoaula do SAS. Como que vocês assistem essa videoaula, galera? Vocês logam no SAS, no portal, e depois mira no QR Codezinho aqui que a aula vai abrir para vocês. Então, como atividade para essa semana, eu coloquei para vocês assistirem essas videoaulas para revisar o conteúdo, e na segunda-feira eu dou uma revisada também, para vocês não terem dificuldades para fazer a prova. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Show de bola, show de bola. Beijinho para vocês. Até semana que vem.
Espera aí. Até semana que vem. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. O que eu tenho que fazer? Aqui.